A tese de doutorado de Tamis Parron traz uma inovação importante: o esforço para cruzar diferentes campos da historiografia em uma única narrativa. É uma tese bem pouco usual porque é um exercício de história total, né? E há uma tradição longa aí dessa pretensão de fazer história total, que vem da escola dos Zanelli, né? Dos anos 20 e 30, mas que é de muito difícil consecução. Você tem que ter um controle muito grande do objeto, uma segurança teórica, né? Um fôlego de investigação que não é usual. Ele se inscreve numa tradição de escrita da história uspiana, que é a tentativa de cruzar esses diferentes campos, do social, do político e do econômico, numa análise unificada. Né? A força dessa tradição historiográfica foi a junção do aporte da Escola dos Zanelli, foi fundadora do Departamento de História, né, da FEFELESH, com o marxismo. Né? Ao fazer a ponte entre esses campos de estudo e analisar as implicações internacionais de crises como a do Missouri e a da nulificação, Tamis recorreu ao conceito de sistema mundial. Eu entendo o sistema mundial como um sistema composto em dois níveis, por trocas econômicas internacionais que se dão via estados soberanos e por estados soberanos que se comunicam via trocas internacionais. Basicamente, esse é o sistema mundial que eu descrevo na minha tese. E desse ponto de vista, quando eu estudo, por exemplo, uma determinada política econômica nos Estados Unidos, eu nunca estou fazendo só a história nacional, porque ela terá um impacto na integração econômica daquela região com outras que não necessariamente os legisladores americanos anteciparam ao fazer a lei que eu estudo. Dentro do sistema mundial, Tamis identificou algo como um subsistema que nasce da integração entre Brasil, Cuba e Estados Unidos. Ao contar a história de integração progressiva de espaços escravistas, que no século XVIII mal tinham conexões uns com os outros, eu percebi que havia uma crescente continuidade nas trocas econômicas entre eles e na consciência política que os atores de uns espaços tinham dos atores dos outros. Havia, portanto, uma espécie de forma em triângulo da história que eu estava contando. A ponta desse triângulo ganhou um nome que veio originalmente do grego. Oikoumene, em grego, significa basicamente um espaço comum, um mundo habitado, digamos, pelo homem, ou um mundo habitado pela cultura admitida como humana na antiguidade. Eu usei esse termo, oikoumene, como sinônimo de um espaço comum. Então, a oikoumene seria um processo de unificação material crescente desses espaços, imprescindível para que os atores da época tivessem consciência recíproca, que se vissem uns nos outros e assim lutassem melhor contra os seus adversários anti-escravistas, os cativos, o liberalismo anti-escravista e o abolicionismo anglo-saxão. Falando em anglo-saxão, a Inglaterra teve um papel central na conformação desse sistema interestatal. A Inglaterra é, no século XIX, o motor de arranque da expansão econômica do sistema mundial capitalista e também da ideologia anti-escravista que condena formas de trabalho forçado em favor do trabalho livre. Então, a Inglaterra, ao mesmo tempo, estimula, do ponto de vista material, a expansão do trabalho escravo ao pregar mercado livre e liberdade individual de consumo, tudo bem? E, ao mesmo tempo, ela combate isso no plano ideológico, porque o próprio Império Inglês, com o passar do tempo, depende menos e menos da escravidão. A narrativa termina em 1846, ano que Tamis identificou como o início de um novo ciclo de acontecimentos que culminariam com o fim da escravidão nas Américas.